Bom dia, meus telespectadores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje com o grande e ilustre Wilson do Instituto Hazak. Eu gostaria de mostrar aqui um pouco como que funciona o SampaCast para vocês e aqui apresentar um pouco o nosso convidado. Ok, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na apresentação. Nós moramos na Vila Maria, somos moradores recentes na Vila Maria, faz um ano que eu moro lá, recém-casado, nesse ponto, né? Um ano depois de casado, estou residindo na Vila Maria. E nós fundamos o Instituto para procurar resolver problemas de pessoas, mas como também de pessoas físicas e jurídicas, especialmente os nossos pequenos, médios e grandes empresários, e construímos como nosso produto principal a palestra visando dar motivação a esses grupos de pessoas que precisam deste elemento para conseguir chegar aonde querem chegar na vida. Porque a pior coisa que existe é você estar desmotivado para tudo. Você não consegue se realizar. Como diz o Daniel Goleman, se você não tiver motivação, você não chega nos 2% dos realizadores do mundo. Exatamente. Seu Wilson, o que vocês auxiliam exatamente o pessoal dentro da Hazak? Hazak. O que vocês auxiliam o seu pessoal dentro da Hazak? Bem, boa pergunta, agradeço. O Instituto Hazak tem como carro-chefe as palestras. Então, são palestras motivadoras para ambientes corporativos e não corporativos, visando a compartilhar a ideia da potencialidade, porque todos nós somos empreendedores natos. Você não precisa do dinheiro para ser empreendedor. Todos nós temos potencialidades, todos nós temos dons, todos nós temos talentos que podem ser trabalhados, todos nós temos diversas habilidades que podem ser colocadas em prática em diversos momentos da vida. E precisamos ter motivação, porque muitas vezes nós vamos ter que colocar esses dons e esses talentos em situações nada agradáveis, adversas. E temos que ter motivação para poder superar esse momento, que não é fácil. Porque muitas pessoas entram em crise de parafuso. Eu perdi emprego, e agora? Como é que eu faço? Perdi a minha empresa, faliu. Como é que eu faço? Porque quem quebra é a empresa, não é você. Quem quebra é o CNPJ, nunca o CPF do fundador daquela empresa. Então, nós temos que ajudar essas pessoas. Recentemente, nós fomos convidados para fazer uma palestra no CDC da Charles Goodyear, aqui no Belenzinho, perto da Vila Zélia, e nós temos uma palestra para os meninos ali, de várias faixas etárias, e aos seus pais, que são aspirantes a jogadores de futebol. E comentamos das dificuldades que existem no esporte, comentamos que colocamos como exemplo, né, o time de aspirante deles foi enfrentar o time do aspirante do Palmeiras. Então, aquela questão, como é que nós vamos fazer para enfrentar esse jogo? Porque a gente sabe que o Palmeiras é favorito. Afinal, eles vêm treinando há anos, né? Então, você tem uma divisão de base muito bem feita. Nós vamos levar um saco. Vai ser 5, 6, 7. Tudo bem. Mas vocês têm que entrar e jogar o que vocês sabem e mostrar que vocês têm brilho, que vocês têm valor. Não é a goleada que vai acabar com vocês. Pelo contrário, às vezes é o caminho para começar uma nova etapa na vida. A maior história desta que eu contei para eles foi do goleiro, o Maier. Maier foi goleiro durante anos do Bayern de Munique e da seleção alemã, da antiga Alemanha Ocidental. E a história dele foi o seguinte: ele jogava no time de futebol. O time de futebol foi enfrentar um amistoso com o Bayern, levou uma goleada do Bayern. Só que teve um problema. O goleiro principal se contundiu num lance e ele que vinha treinando no gol, na base do recreativo, precisou com Era urgência entrar no reserva, gol. né? Precisou entrar como reserva. Saiu o centroavante, entrou o goleiro. E ali, né, ele não conseguiu impedir a derrota. Mas mostrou capacidades ali. Então tinha potencial, né? Tinha potencial. O que aconteceu na outra semana, depois do jogo? Quem que aparece lá
no clube, o técnico do Bayern de Munique, para conversar com o técnico local, para falar de um jogador que ele viu com muito talento e queria levar para o Bayern. Aí eu pergunto, que jogador, né? Ah, o fulano que foi goleiro lá, que entrou lá. Ah, mas esse aqui é meu centroavante. Mas ele, como goleiro, é ótimo. E aí, o Sepp Maier deixa de ser centroavante. Uhum. O Beckenbauer tirava um sarro dele, dizendo que ele era ruim de ruim. Aquela história, né? Atacante que não faz gol vira goleiro. É. Aí ele virou goleiro, né? Virou uma referência importante no Bayern de Munique, junto com o Beckenbauer. E lembrar que, na época que ele entrou para o Bayern como aspirante, depois como profissional, o Bayern só tinha um título da Bundesliga, o Uhum. de 38, não, 32. E não tinha campeonato nenhum mais. Então o Bayern de Munique estava numa seca, Uhum. estava naquele tabu de não conseguir conquistar. E a partir deles e outros jogadores que vieram chegando, o Bayern se tornou isso que nós temos hoje. Esse super time que todo mundo, quando joga, tem que respeitar. Já treme na base, né? Eles acabaram criando um nome. E a mesma coisa eu fazer isso para os meninos. Ou seja, sempre vai ter uma oportunidade de você se destacar. Às vezes é o pior tipo de oportunidade que surge, a pior situação, mas é aquela que você vai aparecer. É a luz que vai surgir nas trevas, Uhum. vai iluminar a escuridão. Então temos que estar atentos a essas oportunidades. Então levar uma goleada de 7, 8 do Palmeiras não é nada, porque você vai levar essa experiência com você. Você vai, o técnico, todo aquele time vai aprender o que, que nós erramos Uhum. e o que nós acertamos. E lógico, não pode tirar o mérito do time do Palmeiras que vem treinando há anos. Quer dizer, o fulano só olha pro outro e já sabe qual é a jogada que vai sair. Sim. Eu me lembro de um jogo que o Sampaio Correia veio enfrentar o Palmeiras aqui, o aspirante, e levou um saco de 6, 7 gols, uma goleada. Mas qual que é o grande problema, que é a grande virtude? Acabou o jogo, os jogadores do Palmeiras foram para o vestiário do Sampaio Correia e entregaram de presente, todos eles, até os reservas, o par de chuteiras que usaram no jogo. Porque o futebol no Nordeste, para os aspirantes, tem dificuldades de ter material. Uhum. Então eles ganharam, além da goleada, né, não precisamos nem dizer, né, que foi uma experiência inédita para um time do norte do Brasil vir jogar aqui, no antigo Parque Antártica, ser vencido pelo Palmeiras. Até aí já é esperado. Uhum. Mas o presente dos jogadores jovens para os seus colegas de classe, né, seus colegas de faixa etária, e ganhar um par de chuteira, coisa que não se tem no Nordeste. Sim, exatamente. Achei muito bacana o ato. Não, é legal isso que você falou. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe desde sempre é assim: não importa o que você vai fazer, sempre dê o seu melhor e faça como se fosse pra você. Então, assim, o que você contou da história do goleiro do Bayern, O Sepp Maier. o Sampaio, Sepp Maier. Sepp Maier, ele fez assim: ele deu o melhor dele na oportunidade que ele teve e, assim, foi reconhecido. Então, para vocês, todos que tiverem a oportunidade, tudo que você for fazer, faça o seu melhor, faça com gosto, porque sempre tem alguém olhando. Então, sempre dê o melhor de você, certo? Certo? Essa questão de ter o olheiro é interessante, porque às vezes você não percebe que você tem alguém te olhando, olhando suas qualidades, suas características, e muitas vezes você fala assim, bem, mas eu não estou vendo ninguém. Uhum. Aí, entrando para um campo religioso, o chefe lá em cima está te olhando. Sim. Deus está te olhando. Então, ele está também admirando suas qualidades para ser utilizadas depois. Então, eu vejo sempre um momento de motivação. A situação é difícil? Mas é impossível? Não. Uhum. Dificuldade você vai ter, porque a dificuldade vai te forjar, vai te modelar. Você vai sair melhor. Essa é a grande questão de poder explicar isso para aquele grupo de meninos, né? E para os pais deles. Então, nós fizemos o que naquele dia? Nós demos de presente para aquela comunidade 8 bolas. Uhum. Só que cada bola tinha uma etiqueta. Para uns era a etiqueta da oportunidade, para outros a etiqueta que você tinha da treinabilidade, de você se tornar um atleta especializado em algum fundamento. Outros, então, a ideia da reabilitação, da nova oportunidade que você está procurando. Então, eu fiquei bastante emocionado, porque o primeiro menino que veio buscando oportunidade, ele saiu de um canto e veio lá buscar a bola na minha mão.
Lógico, o pessoal pensou que é a distribuição de bola. Eu falei, não, a coisa, cada bola tem um nome. E alguns levaram para casa essa bola. E a parte mais emocionante para mim foi quando nós comentamos de ter uma segunda oportunidade na vida, né? Buscar uma nova chance. Me saiu do fundo uma senhora para vir buscar a bola dela para recomeçar a vida dela. Legal. Eu fiquei muito feliz porque é uma das imagens que eu guardei na minha vida que eu consegui alcançar com a minha palestra. Infantis, adolescentes, pós-adolescentes e os adultos. Porque todo pai, toda mãe não deixa de ser um técnico. Sim. É o ídolo de muita criançada no começo, né? Os problemas da imagem do pai para a menina, da mãe para o menino, passa muito por isso. Então, às vezes, a gente esquece que a gente continua sendo técnico. A gente senta no banco também. A gente tem aqueles peitinhos que você vê, às vezes, fulano andando da direita para a esquerda para a direita, que é o São Paulo, né? Porque tá. Só que não pode imitar o Luxemburgo, né? Aproveitar e ficar xingando o pessoal na beira do gramado para poder marcar, para poder melhorar o procedimento. Não precisa chegar nesse ponto. Mas a gente pode orientar os filhos da gente. Os filhos da gente são os nossos craques, são os nossos atletas. Eu falei para os pais naquele dia que eles eram aqueles jogadores de basquete que decidem o jogo no final. Que às vezes está faltando um segundo, o fulano vai lá e meio da quadra e caçapa a bola na cesta. E aí é a vibração dele, né, e da equipe, porque você terminou o jogo, né? Você conseguiu vencer aquela partida. Então eu falei que eles eram esses tipos de jogadores de basquetebol que sabem decidir. Então é mexer no ego, massagear o ego, mas também dizer o seguinte, uma direção, você pode também chegar lá. Não é porque você tem 30 anos, 40 anos que você está fora. Eu falei, não, motivação também tem. Então nós usamos o esporte naquele dia para motivar adultos, adolescentes e crianças. E, inclusive, foi o líder do projeto, né, que está à frente, nós demos para ele a última bola, né, que é a bola da mentalidade de campeão. Ele não aguentou a emoção, né, e levantou a bola nas duas mãos como se fosse um troféu. E depois ele chamou para foto 2 meninos dele que começou ali no projeto e que hoje estão no Aspirantes. Um goleiro, o outro parece que é atacante ou defensor, não lembro qual posição. Um jogando no gol aqui no time do Santos, né? Esse que é goleiro, e o outro jogando no time do Fortaleza. Que ele falou assim: a maior glória que eu quero ter aqui é vocês virem aqui com a carteira assinada, escrito ali, ó, contratado, sou jogador do Fortaleza, ou sou jogador do Santos. E se não for nenhum dos dois, de outro clube. Mas você volta aqui para mostrar, olha, o projeto deu certo. Interessante. Eu consegui encontrar o meu caminho. Então a gente ficou muito feliz de fotografar com esses 2 jogadores muito maiores do que a altura, né? Sendo que eu senti pequenininho, né? E eu tenho 1,72 m, então imagina esse pessoal com 1,80 m, né? Para cima. Mas foi uma oportunidade ímpar de falar isso. E o Reginaldo, que é essa pessoa maravilhosa que eu conheci, ele foi numa palestra minha aberta, gostou da palestra e falou: essa palestra precisa ser dividida com outras pessoas. Elas precisam conhecer. E aí ele agendou essa palestra aberta comigo lá no CDC, que era o fechamento do ano daquele projeto, no dia 13 de dezembro, porque todo mundo depois vai viajar, né? Final de ano, Natal. Então, agora só no mês de janeiro para fevereiro é que a gente estava voltando. Mas foi para mim uma oportunidade muito grande de conhecer públicos diferentes. Você conseguiu mexer com motivação desse grupo, num grupo de 11 pessoas, não importa o palco. Se tem 20, 50, 100, 200 mil pessoas. Você tem que ter o palco dentro de você. Essa é a primeira questão. A motivação sua como palestrante. O palco está dentro de mim, eu tenho que tirar para fora. E quem vai me ouvir? Eu tenho que impactar ele, levar ele à reflexão e levar ele a tomar alguma decisão para melhorar a vida dele. Então a gente pretende fazer isso com pessoas físicas e também com pessoas jurídicas. Por quê? Pessoa jurídica, o problema é um pouquinho mais complexo, porque você vai ter que mexer com o quê? Com motivação para poder trabalhar equipes. Que muitas vezes as equipes entram em crise de parafuso porque começam a ter seus problemas ali de ordem de produtividade. Você começa a ver
vai a equipe de vendas, os vendedores começam a ter problemas. Uhum. E o vendedor tem que ser motivado todo dia. Vendedor e centroavante, você tem que dar corda para ele todo dia. Todo dia você tem que motivar ele. Primeiro é porque centroavante, usando esporte, né? Ele só se heroifica se ele colocar a bola para dentro da rede, fazer o dele. Se ele perder o gol debaixo do gol, todo mundo cai na alma dele no dia seguinte, né? O gol fácil que ele perdeu. E vendedor a mesma coisa. O vendedor precisa estar motivado todo dia. Por quê? Todo dia ele tem que matar o leão dele. Ele tem que cumprir a cota dele. Ele tem que dar lucro para a empresa porque ele é o representante dessa empresa. E a partir do trabalho bom que ele faz, a empresa prospera. E o salário dos outros funcionários é pago com o processo que ele trabalha. Muitas vezes a gente tem uma visão um pouco distorcida do vendedor, mas o representante de vendas, ele é o elemento que faz a empresa Girar, né? girar, ter o seu dinamismo. Uhum. Quando a equipe de vendas vai mal, os outros setores começam a ser cortados. Ele vai ser o último a ser cortado. Sim. Interessante, bem legal essa história que o senhor contou. Depois a gente com a gente vem gravar mais um pouco com a gente. Sim. Traga, se puder, traga esses jovens que você disse que participaram dessas palestras para contar um relato de como que foi com o senhor, o que mudou, o que impactou na vida deles. Sim, Seria bem interessante. Sim, eu tenho um deles que é meu mentorado. Uhum. Eu fiz um projeto de ter 10 mentorados, né? Ele é o número 1. Ele está sendo o projeto piloto que nós estamos trabalhando. Então, ele trabalha com a parte técnica, ligado com, ele faz aqui com a parte do micro, né? Do audiovisual. Do audiovisual, para a gente poder dar prosseguimento à nossa palestra. Muito bom o menino nessa questão. Meu braço direito nessa parte. Uhum. E nós estamos trabalhando com ele. Nós começamos com ele o projeto Voando com as Águias, né? Voando como águia, voando com as águias. Por quê? As águias voam numa altitude muito grande. Não voa qualquer altitude. E aí a ideia é de começar a fazer ele aprender a voar com as águias. De que maneira? A pensar grande, a sonhar grande, para depois a gente partir para o autoconhecimento das características, os pontos fracos, os pontos fortes dele. Uhum. Ele está muito motivado, inclusive ele falou assim, olha, a pior coisa do mundo foi ser mentorado, professor Wilson. Porque o senhor foi meu professor na área de geografia aqui no colégio, e esse lado do senhor eu não conhecia, e o senhor está todo dia me dando aula, textos, né, frases de motivação, de procurar fazer eu começar a mudar a minha mentalidade, a ter uma mentalidade vencedora. Ele inclusive falou assim, eu não sabia que o senhor foi goleiro, jogou fora do país. Nossa, então ele falou assim, é sempre uma surpresa, escutar o senhor sempre tem alguma surpresa nova que eu desconheço. E aí ele é uma pessoa que eu percebo que está muito motivado, e trazer ele aqui para fazer essa atividade das questões vai ser para ele uma experiência inusitada. Uhum. Que afinal, para ele, eu virei ídolo. Sim. Eu vou entrevistar meu ídolo, né? Todo mundo treme na base, né? Porque o que vou perguntar, né? Porque, a gente tem intimidade, mas eu tenho que mostrar a produtividade em relação às questões, né? Mas eu falei para ele, se for o caso, nós vamos fazer tudo direitinho para você poder se sentir à vontade, ter essa experiência pessoal. Porque eu já vivi essa questão da entrevista antes. Eu tive na minha vida a experiência de ser entrevistado pelo fundador do Mosaico, aquele programa que tinha no rádio, depois na TV, que era transmitido pela Gazeta, que é da comunidade israelita, bem claro aqui, apresentação. E o Francisco Gotthilf me entrevistou num colégio que se chama Sai Lerner. Então, eu já estou assim, acostumado com essa questão de ter microfone perto de mim. Uhum. Eu e o microfone somos amigos. Não somos aquela questão, o microfone, que chato. Não, tem pessoa que quando chega aqui na frente, olha as câmeras, olha o microfone, tá gravando, trava. Mas o senhor já vai sair, já vai tirar de letra, né? Sim, né? O problema é que friozinho na barriga, né? Uhum. Todos têm, como diz o Muricy. É aquela coisa nova, né? Como diz o Muricy Ramar, se você não tiver friozinho na barriga numa decisão, alguma coisa está errada com você. Sim. Mas é interessante fazermos esse teste
que para mim vai significar que eu tenho potencialidade para essas coisas, Uhum. todas aqui. Interessante. Então, muito obrigado pela Obrigado. entrevista. Obrigado pela sua Qualquer coisa, participação. estamos à disposição, tá bom? Sim, muito agradecido. Bom, o que ele fez? Gravou.